Alcança, Pai. Nós dependemos do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos todos que estão conosco nessa live, através da página da nossa igreja no Facebook, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida no meu coração que você aí no seu lar sentiu a presença do Senhor, assim como ela é real aqui no nosso meio. Ele também é real aí no seu lar, em nome de Jesus. Agora chegou aquele momento mais importante do nosso culto, que é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza no meu coração que essa palavra vai nos edificar, vai nos alimentar, vai nos fortalecer, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abre em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos falar um pouco sobre a vida do rei Davi. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. O povo começou a pedir para Deus, a clamar para Deus um líder, né? E Deus permitiu que Saul reinasse sobre a vida daquele povo. Só que nós sabemos também que Saul, no início do reinado, ele começou a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Depois disso, Saul, ele começou a se achar autoconfiante. E Deus viu a necessidade de levantar um homem para que fizesse toda a diferença no meio do povo. E esse homem foi Davi. Antes de Davi ele tomar posse do trono, não foi muito fácil, né? Nós sabemos que Davi, uma história que todos nós conhecemos, que Davi venceu o gigante, né? E por causa que tudo aquilo que Davi fazia, Deus manifestava o poder dele através da vida de Davi. E por causa disso, a fama de Davi começou a se espalhar no meio do povo. Davi foi o único que não temeu o gigante diante de todo o exército do povo de Israel. Ele se levantou e ele foi lá e mostrou ao Deus que ele servia e venceu o gigante. E isso começou a se espalhar, essa fama de Davi começou a se espalhar no meio do povo. E isso acendeu a ira do rei Saul, né? Saul, ele começou a ficar com ciúmes, ele começou a ficar amedrontado, porque ele perderia o reinado para Davi. E isso aumentando o ódio na vida de Saul. Davi, ele se depara com uma situação aonde ele tem que se refugiar, onde ele tem que se esconder, aonde ele tem que fugir, porque chegou um momento que Saul queria tirar a vida de Davi. E Davi não pôde ficar onde ele vivia mais. Davi, ele teve que fugir daquela terra, ele teve que fugir da face de Saul. E Davi começa a peregrinar as cidades, até que a primeira cidade que ele vai é uma cidade chamada Nob. E lá ele pede ajuda para um sacerdote que estava lá, pedindo pão, alimento, para que ele pudesse, né, se alimentar e continuar se escondendo, continuar se protegendo. As circunstâncias obrigavam a Davi a continuar fugindo, até que ele vai a uma outra cidade chamada Gate. E ali ele pede ajuda para o filisteu Aquis. E mesmo assim Davi, ele não para de se refugiar, e as consequências empurram a Davi a continuar fugindo. Até que Davi, diante desta perseguição, diante dessa tribulação, diante de tudo que ele estava vivendo, era o rei que queria a cabeça de Davi, era o rei que perseguia. E você sabe que nessa época só o rei tinha todo o poder, aquilo que o rei decretava era lei, e Davi estava passando por toda a situação. Até que Davi, ele encontra uma caverna. E em tudo na vida de Davi, a gente vê a mão de Deus.
Quem tinha preparado o trono para Davi não era homem. Quem tinha um propósito na vida de Davi não eram os homens, não era o exército, não era o povo de Israel, não era a mãe, não era o pai dele. Era Deus que tinha um propósito na vida de Davi. E no capítulo 22 de 1 Samuel, é o que nós vamos meditar. Eu resumi a história para que você venha entender e Deus venha falar melhor ao seu coração. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Todos os momentos que nós enfrentamos de tribulação, de guerra, de luta, vai chegar um determinado momento, meus irmãos, que nós vamos ter que parar para respirar, para refletir, para descansar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir chegar no final da guerra, nós não vamos conseguir vencer. E foi exatamente o que aconteceu isso na vida de Davi. Deus, ele preparou esta caverna para que Davi se escondesse, se refugiasse ali naquele momento, para que Davi renovasse as suas forças, porque havia um governo, havia um povo, havia um reinado onde Deus queria que Davi reinasse e liderasse aquela terra em nome de Jesus. Então Davi, ele se refugia naquela caverna, ele se esconde, tudo há um propósito do Senhor. E diz que naquele momento, quando a família dele soube que ele estava naquela caverna, eles foram a ter com ele naquele lugar. E no versículo 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Diz a palavra do Senhor que quando Davi ele se refugiou naquela caverna, a família dele veio a ter com ele, mas não só a família dele. Homens começaram a descobrir que Davi estava lá, e homens que também estavam passando por uma dificuldade, homens que também estavam sendo perseguidos, homens que estavam passando uma dificuldade financeira, homens que estavam com o seu coração aflito, amargurado, ferido, magoado. E ali aqueles homens se encontraram com Davi dentro daquela caverna, e já não era mais só Davi, a sua família se tornaram 400 homens dentro daquele lugar. Você acha que o rei, ele não poderia ter achado como que Davi iria esconder 400 homens dentro de uma caverna? Mas Deus permitiu isso para que Davi parasse, para que Deus preparasse ele, para que Deus preparasse aqueles homens, para que Deus trabalhasse no interior de Davi, para que Deus trabalhasse no interior daqueles homens, porque Deus sabia a missão que ele tinha para fazer na vida de Davi depois que ele saísse dessa caverna. Se nós pararmos para pensar, hoje nós estamos vivendo numa caverna de Adulão. Hoje Deus, ele nos permite nós ficarmos confinados dentro da nossa casa, guardados, escondido, sabe, no esconderijo, protegido. E muitas das vezes você pode estar perguntando por que que Deus tem permitido isso, ou cadê Deus diante dessas circunstâncias? Eu digo para você que Deus, ele sabe o que está fazendo. Deus, ele não tenta com o mal, assim como ele não tentou Davi com o mal. Mas Deus permite certas situações difíceis nas nossas vidas para nos preparar, porque ele tem algo grande, para que quando eu e você estivermos no lugar aonde ele tem preparado para nós, nós venhamos ter a sabedoria e não venha colocar tudo a perder. Note uma coisa: a caverna
de Adulão é lugar de esconderijo, é lugar de proteção. Eu creio que Deus tem nos guardado debaixo das asas dele. Eu creio que Deus, Ele parou todas as coisas, Ele parou a nossa vida, porque Ele tem algo a trabalhar no nosso coração, algo a trabalhar dentro da nossa casa, algo para trabalhar na nossa família. E que você venha estar percebendo e atento aos detalhes que o Senhor tem te falado, aos detalhes que o Senhor tem te mostrado, em nome de Jesus. Esse é o tempo de nós nos colocarmos junto ao Senhor, de nós nos colocarmos no esconderijo do Altíssimo, na presença dEle, de nós quebrantarmos o nosso coração. Sim, pergunte para Deus o que Ele quer realizar em você. A caverna de Adulão é lugar de refúgio, é lugar de esconderijo. Segunda coisa, a caverna de Adulão é lugar de reconciliação. Quando Davi chega naquela caverna, a família dele escuta que ele está lá, e a família dele vai até ele. A palavra do Senhor declara que Davi cuidou dos seus pais naquele momento. Esse é um momento, e eu creio, de Deus realizar grandes reconciliações dentro de uma família. Deus precisou fazer com que Davi fugisse. Deus precisou fazer com que Davi se retirasse para uma caverna para reencontrar a sua família, para consertar coisas que Davi precisava consertar no seu coração, no coração dos seus pais, assim como nós hoje. Muitas das vezes você não temos o tempo devido para tratar da nossa família, e hoje nós podemos ter todo o tempo do mundo, 24 horas, para tratar dos nossos, para cuidar dos nossos, cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais. Note que em meio às circunstâncias, Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus, Ele faz tudo perfeito, uma coisa ligar na outra. Só que muitas das vezes os nossos olhos estão sobre a luta, sobre a dificuldade. Nesse momento, Davi se esqueceu que Saul perseguia ele. Ele estava preocupado em cuidar da sua família. Ele estava preocupado em entender o que Deus queria na vida dele. Que esse momento que nós estamos vivendo, que você venha entender. Eu não sei o que você precisa fazer na sua família. Eu não sei o que você precisa, como você precisa agir, o que precisa ser reconciliado. Mas eu creio que esse momento, como o pastor falou no início do culto, é momento de arrependimento, é momento de reconciliação com Deus, para com sua família. Esta é a nossa oportunidade. Tem oportunidades que não vão voltar novamente na nossa vida. Diz mais a palavra do Senhor no versículo 3: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Caverna de Adulão é refúgio. Caverna de Adulão é reconciliação. Caverna de Adulão é reflexão. Davi, ele não agia sobre o pensamento dele. Ele diz agora: olha, eu só vou sair daqui deste lugar quando Deus me falar o que eu tenho para fazer. Eu só vou sair desta caverna quando eu entender realmente aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Ei, igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que assiste essa live, é momento de nós reorganizarmos as nossas prioridades. É momento de nós analisarmos como está a nossa vida, o que nós estamos fazendo. E se você não sabe o que tem que ser prioridade na sua vida, eu digo para você, em primeiro